2 Samuel 17. Uzai atrapalha o conselho de Aitofel. Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo, e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei, e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu amado. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse: Chamem agora Uzai e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão disse: O conselho que Aitofel nos deu é este: devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Uzai respondeu: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente, durante a noite ele não fica com os seus soldados. Agora mesmo, ele deve estar escondido numa caverna ou algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então, até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna, de uma ponta a outra do país, todos os israelitas, tantos quanto são os grãos de areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos, antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele nem nenhum de seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída no morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: O conselho de Uzai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselheiros de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse: Agora mande depressa uma mensagem de Davi, dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto. E Davi atravessa o rio Jordão imediatamente para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Aimaas estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. O empregado ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então, eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão. Então, Jonatan e Aimaas foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta e estendeu sobre a boca do poço, e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: Onde estão Aimaas e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar, então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: Atravesse o rio depressa. Então, Davi e seus homens começaram a atravessar o rio Jordão, e, ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento e voltou para sua cidade. E, depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se, e foi sepultado no túmulo de seu pai. Quando Absalão e seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Maanaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando de seu exército, no lugar de Joabe. Amasa era filha de um homem chamado Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, encontrou-se com Sobe, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon, com Maqui, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Todos levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilha, mel, queijo coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que, no deserto, Davi e seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. Daniel 11. Ele tem a responsabilidade de me ajudar e defender os reinos do Egito e da Síria. E o anjo continuou, dizendo:
O que vou lhe dizer é a verdade. A Pérsia será mais 3 reis. Depois deles terá um quarto rei, que será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza, ele será muito poderoso. Reunirá todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Depois aparecerá outro rei, muito valente. O seu reino será imenso, e ele fará o que quiser. Mas, quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será desfeito e dividido em 4 partes. Os reis que vão ficar no lugar dele não serão seus descendentes e não terão o mesmo poder que ele tinha. O rei do Egito será poderoso, mas um dos seus generais será mais poderoso ainda e governará um reino maior. Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um acordo, e o rei do Egito dará a sua filha em casamento ao rei da Síria, para garantir a paz entre as duas nações. Porém, o plano fracassará, pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos assassinados. Mas, pouco depois disso, um parente dela se tornará rei e marchará com as suas tropas contra o exército do rei da Síria. Entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. Ele levará para o Egito as imagens dos deuses da Síria e objetos de valor feitos de ouro e de prata. Haverá alguns anos de paz entre as duas nações, mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito. Porém ele será derrotado e voltará para sua terra. Os filhos da Síria se prepararão para a guerra e organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com suas tropas para conquistar o Egito e arrasará tudo como se fosse uma enchente. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. O rei do Egito ficará tão furioso que sairá com seu exército e atacará os sírios, que se entregarão aos egípcios. O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios e por ter matado tantos soldados, mas o seu poder durará pouco. Depois, o rei da Síria reunirá um exército ainda maior e, após alguns anos, voltará com seu grande exército bem armado para atacar o Egito. Aí, muitos povos se revoltarão contra o rei do Egito. Entre eles haverá alguns homens violentos da terra de Israel. Eles se revoltarão, obedecendo a uma visão que tiveram, mas serão derrotados. O rei da Síria virá com seu exército, construirá rampas de ataque em volta de uma cidade protegida por muralhas e a conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio poderão impedir o avanço das tropas sírias. O inimigo fará tudo o que quiser com os soldados egípcios, e não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a terra prometida e a conquistará completamente. Então, o rei da Síria porá todo o seu exército em pé de guerra para lutar contra o Egito, a fim de derrotar o inimigo. Ele fará um acordo com o rei do Egito e lhe oferecerá a filha em casamento, mas não será bem sucedido. Aí ele atacará as cidades do litoral do mar Mediterrâneo e conquistará muitas delas. Mas um chefe militar estrangeiro acabará com seu orgulho e o deixará envergonhado. O rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio país, mas fracassará e será morto, e nunca mais se ouvirá falar dele. Em lugar dele, reinará outro rei, que mandará um oficial para cobrar impostos a fim de enriquecer o seu reino. Logo depois, esse rei será morto, mas isso não acontecerá no campo de batalha. Marcos 7. Jesus e a tradução dos judeus. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E, antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas.
Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que é que os seus discípulos não obedecem aos mandamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos. Jesus respondeu: Hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: Respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também: Que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: Eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. E para finalizar o nosso devocional de hoje, vamos para o momento de oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia. Obrigada, Jesus, pelo nosso alimento. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és aquele que nos consola, Pai. Nós te agradecemos porque nos momentos de aflição o Senhor nos ouve. Nos momentos em que nós necessitamos da Tua ajuda, o Senhor nos ajuda, Pai. Muito obrigada porque não nos falta consolo, Pai, no dia do choro. Obrigada porque Tu és aquele que enxuga as nossas lágrimas e aquele que está presente na hora da angústia, Pai. Nós oramos, Pai, para que a Tua palavra possa continuar sendo o nosso alimento e o nosso consolo nos dias difíceis, Senhor. Vem nos acolhendo, vem nos abençoando nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.